Acredita em horóscopo? Depende. Depende. Horóscopo é uma coisa romantizada e hollywoodiana também. Depende até onde. Depende do que você está falando de horóscopo. O que você está falando? Porque conhecimento oculto, misticismo existe. Conhecimento proibido, coisas aí, técnicas de prever coisas, essa parada existe e o próprio criador já falou para não se envolver com isso. Porque junto disso também vem o quê? Coisas ruins pro seu espírito, tá? Então depende. O horóscopo, como a gente conhece tradicionalmente, que é apresentado para a sociedade, que vem de livrinho para você, que é de você é de Gêmeos, você é de Leão. Hoje eu tô me sentindo leão. O que essa semana preparou para mim, hã? Essa semana eu tenho que vestir minha camisa vermelha, porque eu vou arrasar no trabalho. Eu vou conseguir uma promoção. Você vai tomar no meio, seu otário, seu bosta. Aí você tem que ser um inseto mesmo e merece ser mijado pelo próprio anticristo, seu canalha. Burro. Esse horóscopo é ridículo, irmão. Tá? Caralho. O Humberto fala que as pirâmides são construções feitas para preservar os caídos por causa da sua preservação de energia. É uma tese interessante. Por isso é preciso a inversão. Achei bastante interessante. É uma boa teoria. Mas, irmão, isso aí é o seguinte. Cê, tá vendo? Qual que é o lance das pirâmides? As pirâmides foram construídas através de um conhecimento que não era para ser compartilhado com o ser humano. Não existe justificativa para terem conseguido construir as pirâmides daquela forma. E não se trata de uma construção simples. As pirâmides foram construídas, foram colocadas precisamente em pontos estratégicos de direcionamento para o céu. Tá? Naquele documentário sobre a história perdida da Terra plana, que mija na cara do gado, que conta a história real do mundo, explica também por que eles fizeram construções cívicas em cidades que hoje o ser humano também não consegue mais criar novamente. Essas construções eram criadas de uma forma geométrica específica para concentrarem energia. No filme Transformers, eles mijam na cara do gado justamente isso. Você não lembra, irmão? Que a gente viu na live no filme Transformers? Quando a pirâmide solta aquela rajada de energia e vira uma concentração, e aí os Transformers aparecem, os robôs. Então, eles pegam tudo aquilo que tá na Bíblia, tudo aquilo que tem relato bíblico, fidedigno, e colocam seus efeitos hollywoodianos, colocam outra história em cima daquilo, mas não significa que a base da história não seja verdadeira. Então, irmão, é óbvio, rapaziada, eu não tenho nenhuma dúvida de que as pirâmides foram construídas por um propósito que 99% das pessoas não compreendem. Tem a ver com isso daí, tá? Eu só não sei sobre a questão da inversão do campo magnético, até onde isso é verdade ou não, entendeu? Se depende de uma inversão real. Você tá entendendo? Agora, que as pirâmides foram construídas com um propósito e tem a ver com energia, isso é óbvio, irmão. E não foram só as pirâmides que foram construídas por causa disso. Tem várias outras coisas que foram. Várias outras construções que tem a ver com isso, irmão. Tudo tem a ver com energia, cara. Tudo sempre teve a ver com isso. Sempre. O que você acha da proclamação da República? Teve influência externa de organizações como a maçonaria? Irmão, rapaziada, vocês precisam entender um negócio. A maçonaria... Nossa, cara, eu não sei nem como que eu explico isso pra vocês, velho. Existe um alarde gigantesco sobre maçonaria. A maçonaria não é nem de longe tudo isso que as pessoas colocam. Eles estão, assim, esmiuçando, colocando a maçonaria até em termos ridículos, de tanto desdobramento que existe a respeito de maçonaria. A coisa mais fácil que tem hoje em dia é você encontrar um maçom aí andando pra rua. E é uma pessoa boa, de família boa. Só que maçonaria pra ela não tem nada a ver com essa maçonaria aí que você tá falando. Essa maçonaria que você tá falando são aqueles grau 33, pessoas que têm acordos com outros, que têm muito mais poder do que eles. A maçonaria, ela é uma espécie de braço. Ela é só um tentáculo a mais nenhum deles que o sistema tem para poder usar dessa influência na sociedade. Você tá entendendo, irmão? Então, deixa eu falar um negócio. Você falar hoje em dia, fulano é maçom, isso não quer dizer nada. O que precisa ver é, esse cara é maçom? Tá, mas com quem que esse cara tem contato? Qual é o nível de influência desse cara sendo maçom? Porque o simples fato dele ser maçom, num primeiro momento, não quer dizer nada. Ele pode ser um maçom da cidadezinha dele, ele pode ser um maçom da igreja, cara que ajuda as pessoas, cara que faz parte do grupo de maçonaria da cidade dele. Isso tem em todo lugar.
Então é isso é uma estratégia do sistema. Eles criaram várias ramificações dentro da maçonaria que é justamente pra isso, é para as pessoas não darem importância. Ah, maçom é qualquer um é maçom, pô. Tem gente rica da minha cidade que é maçom. Sou amigo do filho deles, são maçom. Não tem nada. Os caras não são nem político. Maçom tem em todo lugar, pode ser médico, engenheiro, pode ser um advogado, pode ser qualquer um. Tá entendendo? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um cara que é presidente da república e ele é maçom e tem ligação com pessoas poderosas do núcleo externo, isso aí é outra coisa, aí é outra história. Você tá entendendo? Aí é um nível diferente. Então depende, irmão, depende. Agora, quando você fala de proclamação da república, eu preciso explicar pra vocês por que a república é uma farsa? Porque ela não funciona, a gente não explica isso aqui todo dia, que a democracia instalada a partir dessa tal república, ela foi um mecanismo e é até hoje de controle pra fazer vocês votarem no menos pior e mijar na cara suas. Eu preciso falar qual república? Aonde que a república deu certo? Aonde que a democracia deu certo? Que democracia que a gente vive? A gente vive uma ditadura. Igual George Orwell fala em 1984. Você acredita? E adivinha? Então, assim, cara, não me contando a teoria do povo, velho. Tô falando sobre santos interceder. Moisés já intercedeu, Abraão intercedeu por Sodoma já. Era isso que eu tava querendo dizer. E não é idolatria, não é esse tipo de coisa. Porque os próprios cristãos, os padres, por exemplo, a própria Bíblia também diz. Não importa. O padre, cristão, não tem nada a ver com isso. Santo é orar. Não. Orar com, né, no caso. Santos orando com a pessoa pra Deus. Não, cara. Não, nada a ver, irmão. Olha a mistureba de coisa que você tá colocando. Ô, irmão, por favor, seja um cara consciente, meu amigo. Mandou. Deixa eu falar um negócio pra você. Olha, rapaz, mas olha, sabe o que acontece, irmão? Você sabe por quê? Eu não tô puto com você. Pelo amor de Deus, eu não tô puto com você, irmão. Sabe o que me deixa puto? É saber que eu vou explicar e pessoas canalhas vão distorcer o que eu tô falando. As pessoas não querem entender a verdade bíblica, o que tá na Bíblia. Irmão, eu vou explicar de novo, de um jeito um pouco diferente. Intercessão. Só existe um que pode interceder em algo. É Jesus Cristo. Só Ele. O problema das pessoas é misturarem as coisas. Elas pegam relatos bíblicos de anjos que tiveram momentos de intercederem na vida de pessoas específicas, que agiram a mando do Criador, e daí as pessoas começam a misturar isso. É o anjo, então eu com o anjo, ou eu vou usar do anjo para chegar até tal. O anjo fará por mim. O anjo é isso, o anjo é aquilo. Não é ele, nunca foi ele. Não foi ele, não é o anjo. Vocês miram no anjo, esse é o problema seus, entendeu? Vocês têm que mirar naquele que realiza a obra, que gera tudo isso, que é Jesus Cristo, né? Que é o Deus. Você tá entendendo, irmão? Só tem só ele. Então, o que acontece é uma interpretação errada no sentido de quê? Do meu ponto de vista. O que é? As pessoas veem uma situação acontecendo que tem a ver com um anjo, mas elas não pensam, peraí, mas quem mandou? Quem foi o Criador? Quem fez isso possível? Você tá entendendo? Por isso que o próprio Messias, Criador, ele não coloca na Bíblia de nenhum modo algum ensinamento feito para você rezar para anjo. Porque se fosse então essa questão, você poderia rezar tanto o Pai Nosso, que foi a reza que Jesus ensinou, ele ensinaria você a rezar para anjo tal. Você tá entendendo, irmão? Isso seria ensinado. Se fosse uma coisa categórica, necessária pro ser humano, pra gente fazer, uma coisa que fosse obrigação, isso daí simplesmente seria ensinado. Tal como o próprio Jesus Cristo ensinou a rezar do modo correto. Você tá entendendo, irmão? É simples de entender as paradas. As pessoas têm essa mania, que por isso que eu tô falando. As pessoas têm a mania de mirar na estrutura concreta, na figurinha do anjo. Porque é o anjo, porque é o santo, porque não é o quê? Cara, você tem que admirar essas coisas. Isso é admirável. Anjo, um santo que tem uma história de vida belíssimo, um cara que traz exemplo pra gente ver uma história de vida dura, a própria história dos discípulos de Jesus, isso é admirável, você tem que se espelhar na conduta. Isso, por sua vez, não tem nada a ver com rezar ou pedir pra eles intercederem por nós, porque só Jesus faz isso. É tão difícil de entender isso aí, cara. É tão difícil de entender isso aí.
Pelo menos escutou Pra você 5 ver o tanto que é reais. patético. Super, você quando acredita você no mundo vai espiritual e pesquisar sobre a vultos? força Antes de eu ser eletrostática. batizado, eu Ela é consegui exatamente a enxergar mesma coisa da muitas força coisas que davam gravitacional, medo. Hoje em mas dia eu troca vejo a bem pouco. constante Nunca G tive medo maiúsculo de por um K espíritos. Só aleatório, uma vez que tinha troca um os em meu dois quarto corpos com pela uma cabeça carga de das bode. duas partículas e divide pela distância ao quadrado. É a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. Eu acho isso estranho demais, porque se você for ver as duas equações e comparar elas, é a mesma coisa. Então, irmão, sabe o que acontece? O pior de tudo é que isso aí não dá nem pra ser considerado estranho. Na verdade, tá na cara do Kaito, mijado novamente. O que o modelo heliocêntrico precisou, eu já expliquei isso na live pra vocês. Newton tinha um problema. Newton tinha dito sobre a tal da gravidade, certo? O problema é que Newton não conseguia explicar como que massa atraía massa. Não tinha como ele explicar isso. Não dá, não tem experimento que prove isso através de uma força gravitacional. Era um problema. Precisava de uma teoria para explicar, certo? Ele não tinha resposta. Aí veio Einstein. O que Einstein fez? Falou, puta merda, olha o que esse cara largou na minha mão. Como que eu vou provar essa desgraça? Vou ter que apelar. O tempo e o espaço dobram. Foda-se. E se você quer comprovar que a gravidade existe, tem que ir para fora da Terra com o sal. Porque em pequena escala não dá. Tem que ser lá fora. Foda-se. O tempo dobra, o espaço também. Tudo é relativo. Olha essa equação aqui que pega 14 lousas, que não faz o menor sentido e nem eu sei resolver. O Einstein falando. Toma aí, ó. Só os inteligentes entendem isso aqui. Foda-se. Mete ali a constante sofismática no meio da equação, ensina pros NPC e acabou. Entendeu? É isso. O que a gente sabe e pode provar e comprovar, isso sim, é o que você falou. Força eletromagnética. E aí tem eletrostática, magnetismo, tem tudo. Por isso que a força eletromagnética é a principal força propulsora de criação de tudo que existe no mundo. O eletromagnetismo é uma força provada. Você prova de 1 milhão de formas diferentes. Certo? Tá aí, meu amigo. É simplesmente isso, cara. Agora, de novo, por uma questão de narrativa e imposição de uma verdade que é falaciosa por parte do sistema, nós aprendemos o errado, aprendemos uma mentira. Que a gente tá na Terra bola molhada giratória, vagando no universo infinito e além. Tá aí, ó. É isso, irmão.